Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato os assuntos do eliminado Flamengo. Eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras, classificado às quartas de final. Clebinho, pela primeira vez no Ouro Porco, eu estou gravando feliz e você está gravando puto. Cara, ia chegar, podia ser pior, mas eu não tô feliz não. Hoje a gente vai falar aqui de dois jogos e uma coisa que acabou de acontecer. O primeiro jogo, Palmeiras e Botafogo. O segundo jogo, Flamengo e Bayern de Munique. E chegou no ponto eletrônico aqui agora, que nem existe, que o Fluminense acabou de vencer a Inter de Milão, rapaz. Então vamos ter dois brasileiros na quarta de final. Bela vitória do Flusão. A gente não vai conseguir falar desse jogo, porque a gente não acompanhou o jogo, a gente estava aqui em momentos finais de pauta para gravação, então falaremos só de Palmeiras e de Flamengo aqui. Vamos começar pelo Palmeiras, que foi primeiro? O vídeo ruim que vai ser de fazer isso, misericórdia. Mas vamos falar do Palmeiras primeiro para... Você começou o vídeo numa energia boa, né? Vamos te dar os créditos aí. E pelo menos eu não me lasquei sozinho, né? Vamos falar do Botafogo também, que foi eliminado. Exatamente, cara. Palmeiras e Botafogo, sábado, 1h da tarde. Todo mundo que estava lá, eu vi algumas pessoas, alguns palmeirenses locais, um calor desgramado, né? E foi um jogo com dominância do Palmeiras. O Botafogo entrou mais ou menos com o mesmo espírito que enfrentou o PSG, muito defensivo, né? Saiu o Gregory, mas entrou outro volante, o Danilo Barbosa. Acho que o Renato Paiva já esperando ali a lei do ex. O Botafogo se defendeu muito e o Palmeiras, arame liso danado. Nossa Senhora. Perdeu muitos gols e só foi fazer lá no primeiro tempo da prorrogação com o Paulinho, levando 1-0 aí para casa e levando o Palmeiras para as quartas de final. Você conseguiu acompanhar o jogo bem? Cara, consegui. Eu vou falar o seguinte, para eu que vi o jogo sem emoção, né, sem envolvimento ali, eu falo o seguinte, conforme, não a prorrogação, né, a prorrogação teve seus momentos ali de clímax, né, mas me lembrou muito isso aqui, sabe? Jogos ruins do Brasileirão, sabe? Muito pegado, o Palmeiras tentando propor, porque afinal o Botafogo deu a bola pro Palmeiras. A gente sabe que criação pelo meio, essas coisas não é o forte do Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo muito pelas laterais, muita bola na área, e o Botafogo abriu mão de jogar. Totalmente. Foi muito frustrante, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas custou a cabeça do técnico, inclusive, né? Rapaz. Custou a cabeça do técnico. E eu não gostei do jogo. Mas é uma coisa que eu falo do Ouro Porco aqui, ó, desde que a gente começou. O Palmeiras é um time encardido de jogar em momentos de crise, o Palmeiras cresce, em momentos de decisão, o Palmeiras cresce também. Então o Botafogo se acovardou, o Palmeiras fez o que conseguiu taticamente, mas o gol, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, saiu de uma jogada individual. Jogada individual, e assim, a gente sempre reclama no Palmeiras. E uma belíssima história para se contar, inclusive, né? E uma belíssima e daqui a pouco preocupante história também. É a cara do Brasil. Eu acho que assim, um detalhe desse gol que passou despercebido, né? O palmeirense, se tiver dobra de lateral, ele quase infarta. E teve, né? Entrou o Mike no segundo tempo. Mas se você reparar, o Mike puxa um dos marcadores. Ele passa pelo Paulinho, puxa um dos marcadores. Não estou dizendo que o gol saiu por conta disso, não. Foi o rapaz que foi arrumar o cabelo? E aí o Paulinho dá um lindo corte para dentro, faz o gol, né? E uma outra coisa que a gente tem que falar, esse foi 1-0. E o Palmeiras teve um lance ali na lateral esquerda, que o Piqueres dá um passe para trás e o Vitinho vem deslizando, ele já tinha tirado o braço, ou seja, não era o braço de apoio, ele dá um toque na bola e o juizão não viu, o VAR não viu. E se esse lance, rapaz, é contra o Botafogo, ou seja, a favor do Palmeiras, as redes sociais estariam falando de esquema Crefisa, que não está nem mais no Palmeiras, que a Leila fez o Pix, o que eu ia estar vendo de meme. Mas não, mas como foi a favor do Botafogo contra o Palmeiras, tá tudo certo, segue o jogo. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. E aí, você já adiantou, né? Custou esse jogo, custou a cabeça de Renato Paiva. Quantos meses de contrato, Clebinho? Cara, se não me engano, bateu 4 meses, pouquinho mais, pouquinho menos. Ou você vê que o João Textor tá convicto no projeto, né? Não, e assim, é uma coisa muito engraçada, né, Sequeiro? Tipo assim, nós somos Ouro Porco, quando a gente pensou o canal, né? Falou, pô, são os dois times que mais disputam os torneios, por que não a gente tentar juntar duas torcidas em uma só?
E aqui no Brasil hoje, os 2 clubes que mais têm dinheiro, organização financeira, são clubes que não são SAFs. Exatamente. Né? E quando se vende o modelo de SAF, se vende muito modelo profissional, né, Sequeta? Aquela coisa, é tudo muito estudado, empresário não rasga dinheiro, papapá. E isso é mó balela, pelo menos no Brasil. Dentro do departamento político de futebol do Palmeiras, tem gente lá que ainda tem cabeça madura, no do Flamengo tem também, e nessas SAFs brasileiras, mas assim, é muito. Você mandar um técnico embora para um time refeito, que perdeu estrelas, fez uma pré-temporada muito questionável em termos de qualidade, você mandar o cara embora por conta de um resultado de Mundial, me parece muito estranho. Não, mas o cara não estava conseguindo desenvolver, não estava conseguindo... 4 meses. Não estava conseguindo resultado, jogar da forma que o Botafogo queria, sendo que há 2 semanas atrás o Texas estava abraçando o cara no meio do campo. Muito estranho, muito estranho. Foi o mesmo treinador que ganhou do PSG. Chegou, sei lá, nem sei quantos jogadores o Botafogo contratou agora recentemente. É Montoro, é Santiago não sei o que lá, é Arthur Cabral, é esse que veio da Inter de Milão. Sem contar os caras do começo do ano também. Então, assim, não deram uma pré-temporada pro cara, o cara acabou de chegar, já pega uma rabuda dessa no Mundial, passa de fase. O mais improvável, a classificação era do Botafogo, né? Passou de fase, né, todo mundo elogiando as atuações do Botafogo contra os 2 clubes europeus, e de repente uma derrota, como se esse era o projeto, destruiu todo o projeto em uma derrota, né? Jogou mal? Jogou mal. Mas eu acho que encerrar o projeto, não sei ali se tinha algum problema de convivência. O bastidor a gente não vai saber, né? Mas assim, não faz o menor sentido, do ponto de vista de projeto esportivo, demitir um treinador depois de 4 meses, sem que houvesse nada assim, muito espalhafatoso. Assim, havia o projeto do Botafogo, né? A gente sempre fala, a grande mídia fala também, né? Olho no Lyon, olha como é que as coisas vão acontecer lá. O Lyon foi rebaixado, né, na Liga 1. Thiago Almada podia vir pro Palmeiras, né? Estamos precisando. O Joe Textor falou que vai se dedicar mais ao Botafogo agora, mas o que isso quer dizer? É dinheiro, é investimento, é projeto? A equipe que dirigiu o Lyon vem para o Brasil? O que a gente sabe? Não sabe o que esperar do Botafogo, então, assim, os próximos meses vão ser... Acho que não vou nem falar próximos dias, os próximos dias vão ser bem interessantes com o que vai ser o time deles. Só para a gente encerrar aqui essa parte do Palmeiras e passar para o Flamengo, Palmeiras agora pega o Chelsea, o Flamengo já ganhou do Chelsea 3-1 nesse Mundial, e com certeza, né, vai haver comparações entre os jogos ali, né, de Flamengo e de Palmeiras. Embora eu acho que um jogo de mata-mata, um jogo de estreia, né, são jogos bem diferentes. Mas eu acho aí, né, dando assim não um palpite, que eu não vou palpitar, falta muito tempo ainda para o jogo, mas eu acho que dá jogo. Acho que tem jogo, eu só acho que o Chelsea vai com o pé no acelerador mais no fundo. Eu acho que não vai ser... Eu não vou falar nem aquela água morna, não, porque eles tentaram jogar contra o Flamengo, mas eu acho que vai ser a pegadinha, vai ser mais diferente agora. E o Palmeiras tem um agravante aí que tá com a zaga inteira. Quase que a defesa inteira reserva, só o Giai da parte titular e o Everton, né? Mas sem os 2 zagueiros, mais o Piquerez, e o Piquerez não tem substituto. O Vanderlan não é a altura. Por exemplo, lá na lateral direita sai o Giai, ainda entra o Marcos Rocha. Tem alguma coisa ali. Ainda tem ali. Agora o Vanderlan pro Piquerez cai muito. Então eu tô achando até que o Abel, nesse jogo aí, ele vai inventar alguma coisa. Ele vai marcar o Pedro Neto. Só isso, né? Só isso. O melhor jogador do Chelsea, aí, pelo menos aqui nesse Mundial. Tá pronto para falar? Vamos na mesa, porque eu mais nervoso que ontem eu não vou ficar, então bora falar desse jogo de ontem. Rapaz, tivemos aí Flamengo e Bayern, né? Tava todo mundo na expectativa de ver como seria um time da elite da América do Sul contra um time da elite da Europa, e a gente viu que enfrentar a elite da Europa é muito complicado. Nossa, é muito ruim. Estava falando com o Sequeta aqui, eu não quero mais, por agora, ficar me preparando o dia inteiro para jogar contra Harry Kane, Kimmich, Neuer. Eu quero Hugo Moura, Juninho Capixaba, Alan Patrick. Eu quero jogar com esses caras, porque, gente... A torcida do Inter vai te comentar aqui. Porque, gente, é um desespero jogar com o Bayern de Munique. Sim, a gente sabe que vai ser difícil, tudo leva a que vai ser difícil, mas quando você vê acontecer, você fala, meu Deus, é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. O Flamengo, assim... a gente nem fez roteiro, né, Sequeta? A gente nem quis fazer roteiro aqui para falar de Flamengo. Vamos soltar o que o coração tá sentindo aqui. E eu falo o seguinte, quando acabou o jogo,
muito chateado, porque eu não gosto de perder, obviamente, né? A gente tinha expectativas, quando o clube vai avançando, você espera mais um pouco, vai pingar um dinheiro legal, o Palmeiras ganhou um dinheiro bem legal agora, tal, mas assim, cara, na bola, gente, caraca, não tem como. É um preparo físico de final de temporada muito mais forte que os nossos, os jogadores deles são altos, fortes, não cansam, não erram passe, os laterais do Flamengo, que sobem muito, não correram. Acho que eles não terminaram o jogo nem cansados, porque eles não correram, eles não conseguiam correr. Então, assim, caraca, foi um amasso. A mídia, que você quiser procurar ali, que ficou tentando dar uma floreada na derrota, que o Flamengo competiu. O Flamengo não competiu. O Flamengo fez um jogo digno. O Flamengo fez o que deu para fazer, mas é aquele ditado, né? Fiz o que podia, pude muito pouco. Então, queria ouvir do CQ também aqui, as impressões dele do jogo, mas assim, o meu sentimento foi é impossível jogar com um time naquela intensidade. Caraca, parece que eu tomei uma coça no final do jogo. Cara, assim, a minha impressão, eu acho até que o Flamengo jogou dentro da proposta que o Flamengo podia fazer contra o Bayern, acho que o Flamengo foi bem, né? Tentou jogar, né? Aquele negócio, o pessoal ficou assim, não, porque o Flamengo jogou lá desde a época do Liverpool, jogou de igual para igual. Não é de igual para igual, cara. Não, a rotação dos caras é muito diferente. Então, a impressão que dava era que o Bayern foi lá e falou assim, vamos matar o jogo rápido? Aí, assim, claro, vai ter um gol, né, contra, isso é o imponderável do futebol. Mas o Bayern foi para cima para matar o jogo. Fez 2 gols em 10 minutos, aí os caras vão tirar um pé um pouquinho, vão começar já a se poupar para as quartas de final, e aí o Flamengo vai lá, tenta, o Neuer faz uma defesaça, né? Goleiro safado. Aqui tem o meme, né? Todo dia um goleiro vira Neuer, né? E o Neuer, ele acorda todo dia sendo ele mesmo. Gente, é muito ruim enfrentar, é muito ruim, porque você fala assim, caraca, mano, tipo assim, a gente vai ter um trabalho danado para passar pelo meio de campo, pela zaga, e na hora que você chuta na bola, você chuta no gol, é o Neuer que tá lá. E ele faz diferença mesmo, cara. Ele faz diferença. É claro que no chute do Gerson não tinha o que fazer, não, ninguém pegava aquilo não. Cara, ele tentou levantar a mão assim pra cima e assim, foi puro reflexo, porque não tinha o que fazer. Achei que ele pulou, ele já levantou a mão para não pegar na cara dele. Pode ser também. E assim, muito forte. Golaço, assim, tá? Só pra constar. Belo gol. Tá doido. E aí os caras falaram assim, agora a gente vai ter que ir lá e abrir 2 gols de vantagem de novo. Né, acho que o Bayern se programa, gente, vamos trabalhar com 2 gols de saldo, como se fosse nada, né? E aí a gente controla o jogo. Só que toda vez que o Bayern foi e abriu os 2, o Flamengo apertou o primeiro tempo, gente. Foi um baile. Tipo assim, o Flamengo não viu a cor da bola. O gol foi massa, mas assim, rapidamente o Bayern tomou as ações ali, de novo afobava. O Flamengo, o Rossi jogava uma bola no meio de campo, a bola caiu no pé da Arrascaeta. Um mordia atrás, já tinha 2 do lado para sobra. O Flamengo não conseguia jogar, cara. É impressionante, você falou essa questão da Arrascaeta, inclusive perdeu ali uma bola no segundo gol, né? O Luiz Araújo também errou. Acho que no terceiro gol teve falha até do Rossi, que ficou muito mal posicionado ali para a bola. Mas, enfim, não dá para... Assim, os erros do Flamengo foram induzidos pelo time do Bayern. Cara, por pressão. Sim, é uma pressão absurda. E é aquele negócio, ou você rifa a bola, ou você tem que ter muita qualidade para sair jogando contra um time desse, sabe? Que não era o caso do Flamengo comparado com eles. Né? O Flamengo tem muita qualidade para futebol sul-americano? De liça. Ainda bem que tá voltando. Mas para jogar com essa elite europeia, cara, os times abaixo, um degrau abaixo dessa elite, dá para jogar, cara. Dá para jogar. O Fluminense ganhou de 2, muito bem agora da Inter aqui. Então dá para jogar. Agora com a elite, eu falo, o Flamengo e o Botafogo foram os únicos que pegaram a elite até esse momento, né? Dá para dizer que a Inter de Milão é elite pela Champions. Pelo que eles... Ok, verdade. Mas, em termos de time, eu acho que tá abaixo desses mas dois assim, cara, também. A intensidade é muito. O Botafogo fez o jogo da vida. O Botafogo conseguiu fazer o que o Flamengo não fez. O Botafogo não errou. E o Flamengo errou muito pela pressão do Bayern e pela proposta do Flamengo. O Flamengo quer jogar, o Botafogo abriu mão de jogar. Custou uma classificação, por exemplo, contra vocês. Então, o Flamengo teve seus erros individuais, sim, são criticáveis, mas assim, pouco provável que se esses erros não acontecessem, o Bayern não chegasse ao gol por outros meios, né? E eles têm um homem lá na frente, um tal de Harry Kane, vocês conhecem? Absurdo, cara. O cara, ele precisa de muito pouco. Ele fez um gol com cada perna, o nariz tem entupiu. Ele fez um gol com cada perna
praticamente sem olhar pro gol, cara. Cara, o segundo gol dele... Pelo amor de Deus. Eu nem sei quem que dá o passe, ele perde a bola rapidinho, o cara já acha ele ali, ele já ajeita o corpo, ele fala, eu vou bater no canto, eu não quero nem saber onde o goleiro tá. Ele não olha pro gol, cara. Ele não olha pro gol. Ele não sabe onde o Rossi tá, ele bate no canto, que é indefensável. Ele chutou no pé da trave 2 vezes, cara. Sabe? Então, assim, é absurdo. Até que assim, o segundo ele dá um desvio e tal, mas o segundo gol é absurdo. Assim, o cara domina já sabendo exatamente o que ele vai fazer. O giro é certo, o movimento é certo, o chute é certo, tudo certo, cara. Impressionante. Cara, não tem um centroavante desse nível na América do Sul. Não, e assim, eu conversando com colegas, né, um até falou muito bem, cara, esses atacantes, esses de elite, eles fazem 40 gols por ano. Quanto tempo que aqui no Brasileirão, por exemplo, não tem um atacante que faz 30 gols? Cara, se você puxando a memória aí, nos dados, se eu não me engano, foi o Coração Valente, cara. O último cara que fez mais de 30 gols numa edição de Campeonato Brasileiro. Esses caras fazem isso todo ano. O nível é outro. Você pega atacantes bons, igual Pedro, que o próprio Flamengo tem, não compara. É outro. Só o Luiz Roberto que acha, né? O Pedro melhor do que o nosso. Aí é um pouco de ufanismo demais, né, cara? Demais. Assim, o Pedro é muito bom, nível da América do Sul, talvez seja um dos melhores. Sobra, né? Mas, assim, não tem condição, assim. E, para mim, o Harry Kane é um dos jogadores mais subestimados do futebol atual. Porque ele é muito craque e porque ele não ganhava títulos, que ele estava no meme, né? Virou meme, então não sei o que lá. Mas o cara é muito bom, cara. Assim, o pessoal fala, o Haaland ganhou título, não sei o que lá. Mas o Haaland é muito, mas é muito inferior ao Harry Kane. Tecnicamente. Ele é um monstro físico. Mas, tecnicamente, o Harry Kane é absurdo. E assim, é muito difícil. Para você não flamenguista, né, que viu, assim, foi um amasso que eu nunca tinha visto o Flamengo tomar, esses Flamengo pós-2019, né, assim, o Flamengo ficar tão encurralado. O Liverpool não fez isso com o Flamengo, tá certo que era outro tipo de jogo, né, Sim. Ele já valia a taça, o Liverpool talvez também não pôs o pé até o fundo no acelerador ali o que podia, e eles estavam em meio de temporada, o Flamengo final, eram outras condições, né, essa condição do jogo de agora, supostamente era melhor o Flamengo por conta de calor e ser meio de temporada. E acabou. As vantagens acabavam por aí. E assim, eu nunca vi nada parecido e espero não ver de novo, porque o 4-2, no final das contas, assim, o sentimento que eu fiquei, falei, cara, ainda bem que a vantagem de 2 gols para ele era administrável. Porque se eles quisessem colocar o pé até o fundo, nossa, era o quanto eles quisessem fazer. E aquele negócio, acho que os caras já começaram a pensar também. Eles vão pegar o PSG na encrenca agora, que né? vem depois. Então, assim, é melhor a gente já dar uma poupadinha agora para enfrentar depois. O Neuer foi até questionado ali, né? No primeiro momento eu achei que fosse inteligência artificial, mas perguntaram para ele se foi complicado, ele falou que foi fácil. Não acho que foi tão, assim, né? Da maneira que ele falou, pareceu até um pouco de desdém, deboche, né? Um deboche e tudo mais. Mas cabia, se quisesse. Mas, de fato, eu acho que é isso que eles sentiram mesmo, assim, que não foi um jogo tão complicado. E aí, cara, né, a gente fica olhando assim, né, nós tivemos agora o Fluminense, eu quero ver esse jogo depois direitinho para ver qual foi, como eu vi o primeiro tempo inteiro e o Fluminense de fato foi superior. Bem superior. Superior à Inter de Milão. No segundo tempo a gente não conseguiu ver, então eu quero ver como é que foi esse segundo tempo, mas aparentemente aí o Flusão foi bem melhor e o que é bom, né, fazer essa comparação aí também com o futebol brasileiro. E lá, agora a gente vai ter que ver com o City, com o Real, né? Quando se a gente chegar a enfrentar esses times, se vai ser da mesma maneira que foi Flamengo e Bayern. Eu acho que a tendência é essa, agora tá afunilando, né? Então, assim, para Fluminense e para Palmeiras, fantástico, um Pix grande que caiu, só que assim, afunilou. Você chegou na parte do funil agora que não tem para onde correr, né? Eu queria muito ter jogado com o Benfica para poder ter conseguido fazer um jogo com um time mais possível para o Flamengo conseguir ter essa graninha que ela vai fazer muita diferença, né? O Flamengo já é um time bem administrado, então quanto mais entrar dinheiro, melhor. Mas eu ainda continuo com a expectativa, até porque agora não é mais o meu time, eu não vou ficar torcendo para vocês, mas é que os times europeus agora eles joguem muito à vera, e aí a diferença eu acho que não vai ser só do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, o Abel, vai se fechar contra o Chelsea, ele vai se fechar contra o Chelsea, e eu não faço ideia do que esperar do Renato, né? No próximo jogo do Fluminense, assim, eles já provaram que quer jogar contra o Manchester City aí há 2 anos atrás,
E vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, acho que a hora dos brasileiros voltarem e com cabeça erguida tá chegando. Vamos ver a ver, né? O que cabe ao torcedor é torcer, tá certíssimo, implicar com o outro. Mas quando a realidade se impõe, ela é foda. Só antes da gente encerrar, que você falou do dinheiro, né, que o Palmeiras ganhou. Rapaz, quantos bagres dá para comprar com esse dinheiro, hein? Senhor Abel Ferreira vai ficar muito feliz em indicar alguns bagres. Imagina quanto lateral de time ruim dá para comprar. Nossa senhora, que delícia! Já pode ir lá, dona Leila, ir buscar os bagres que o torcedor palmeirense quer. Vocês gostam muito e podia caber um atacante melhor ali para vocês, né? Porque o Paulinho vai precisar. Paulinho aparentemente não vai conseguir jogar o resto da temporada, não. Inclusive, a gente falou para falar disso, o Abel já falou que ele vai fazer uma cirurgia, e aí eu vi algumas estimativas aí de alguns profissionais de caráter duvidoso na rede social, dizendo que é de 3 a 4 meses, no mínimo, parado. Acabou a temporada. E o Palmeiras vai se ferrar grandão, porque vai voltar do Mundial sem Paulinho, sem Estevão. E se bobear, sem Richard Rios, que tá jogando muito. Rapaz, é isso mesmo, né, cara? O pós-mundial de vocês, se a janela não for boa, vocês estão enrolados, né? É preocupante. E aí a gente tem só mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil e todo o restante Brasileirão pela frente. Isso. E a gente só queria lembrar, a gente não, né? O Sequeto ainda tá jogando. Só queria lembrar o seguinte, para você vascaíno, para você atleticano, cruzeirense, enfim, quem estiver rindo do Flamengo, lembra o seguinte, a gente vai voltar do Mundial e a gente vai jogar com vocês. E vocês não são Bayern. Só para lembrar, tá? Fica aí a provocação! E se você gostou do nosso vídeo e curtiu, muito obrigado mais uma vez. Esse Mundial tá bom por o porco, não tá bom demais. Nossa, a gente tá conseguindo crescer em inscritos aí. Muito obrigado a todo mundo que tá dando essa força. Se inscreva nas nossas outras redes sociais, o TikTok, o X e o Instagram. Nós estamos ali sempre produzindo conteúdo para vocês. A vida tá muito corrida. Tinha mais de uma semana que a gente não conseguia fazer um vídeo junto, né, Sequeto? Mas eu acho que agora vai dar uma firmada. Então, obrigado mais uma vez. Boa semana para todo mundo e valeu!